Seja bem-vindo, seja bem-vinda, minha querida amiga. Você que me acompanha todos os dias, ou quase todos os dias, para recolher uma mensagem a fim de mexer com as suas energias positivas, fazer com que os seus caminhos sejam iluminados, sabe que todas as terças-feiras eu uso a mensagem para ouvir o que disse Jesus. E não é qualquer pessoa, é o maior sábio que já pisou esse planeta, maior mestre desse planeta, e eu talvez possa dizer a você o maior desconhecido verdadeiramente neste planeta. E a mensagem de Jesus que eu utilizo nas terças-feiras é do próprio Evangelho do dia, hoje, 15 de fevereiro do ano abençoado de 2022. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Ouça. Ora, os discípulos estavam viajando de barco no mar da Galileia e haviam esquecido de levar pão. Não levavam consigo na barca senão um único pão. Preveniu-os Jesus dizendo, alerta, cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Puseram-se eles a discutir entre si, será que ele está falando isso porque não temos pão? Reparou isto Jesus e disse, que estáis a inquietar-vos de não terdes pão? Ainda não atinais nem compreendeis? Ainda está tão cego o vosso coração? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Já não vos lembrais quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos levaste cheios de pedaços? 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos levaste cheios de pedaços? 7, tornaram-lhe os discípulos. Ao que lhes disse Jesus, como é que não entendeis ainda? Palavra da salvação. Este episódio é tão atual naquele tempo quanto é atual hoje. Andando na barca, com Jesus, os discípulos se deram conta de que não tinham levado pão, apenas um único pão. Jesus aproveitou a imagem do pão para dar um conselho, um alerta, um ensinamento aos seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Os discípulos não entenderam, então ele explicou que não era assunto de pão, porque isso ele já tinha feito até 2 vezes a multiplicação dos pães. O que ele queria dizer é cuidado com os fariseus e os herodianos que ficam fermentando as pessoas, colocando críticas a Jesus, chamando Jesus de herege, que estava fora da lei, fora dos ensinamentos de Moisés, chamando Jesus de endemoniado, que fazia pacto com o demônio para curar as pessoas, chamando Jesus de mentiroso, que aquele que ele estava dizendo não era verdade, chamando Jesus de enganador. E eles infiltravam esse fermento nas massas populares para que essas massas abandonassem Jesus, desacreditassem de Jesus e até se voltassem contra Jesus como um revolucionário do bem, contra o bem, um revolucionário do mal. Isso foi o que alertou Jesus e que acontecia naquele tempo. Nem os fariseus, com perguntas capciosas, com ideias de que Jesus estava fora da lei e que era contra
os ensinamentos do judaísmo contra Roma, contra Herodes, criando essas instigações como se ele fosse uma pessoa não grata naquele momento na história da Palestina. Isso foi o que aconteceu. Eu pergunto a você, será que hoje não está acontecendo a mesma coisa? Olhe o que está ocorrendo neste mundo de hoje, das altas tecnologias, dos mais elaborados veículos de comunicação, principalmente as redes sociais na internet, e aí semeiam o fermento das fake news, das ideologias enganosas, das mentiras para desmoralizar os adversários. Usa o fermento da multiplicação de propagandas de uma maneira espantosamente eletrônica, como se milhões estivessem falando a mesma coisa, para enganar a população, como se aquilo fosse uma verdade indubitável praticada por milhões e milhões e milhões de pessoas. Aqueles que usam os veículos de comunicação, os meios ao seu dispor, para ofender, para criticar, para caluniar, para inventar mentiras, coisas contra os adversários, e também para inventar qualidades e valores e realizações de pessoas que eles querem propagar e que não têm essa qualificação. Isso tudo está acontecendo, por isso que este evangelho de hoje é um alerta muito importante para você e para todos nós. Nós temos que ter bom senso. Claro que não temos que ser pessoas pessimistas, medrosas, assustadas. E agora, o que nós vamos fazer? Esse mundo está desmoralizando. Nada disso. Temos que ser espertos, distinguir o fermento dos maus. Temos que ser inteligentes, temos que ter bom senso, temos que ter calma e tranquilidade para analisar, criticar, depurar aquilo que nós estamos recebendo e que vem povoar a nossa mente, a nossa cabeça. Que a nossa mente não seja, então, um turbilhão de negativismos, de ofensas, de ataques, porque isso vai fazer mal para a nossa mente, para o nosso coração físico, para o nosso corpo e para a nossa vida. Que muitas vezes, quando nós afundamos nesse submundo, podemos chegar à concluir de que não vale a pena viver. Não é isso, não. É preciso distinguir entre a verdade, a meia-verdade e a mentira. E como é que isso se faz? Analisando calmamente. Não engolindo tudo, mas analisando o que é dito, depois vê o outro lado, depois coloca ali, deixa que isso fique na calma das suas considerações posteriores. Não tenha pressa para descobrir a verdade ou a mentira, ou a meia-verdade também. E agora nós vamos chegar ao período das eleições, então voam mentiras, enganações por terra, por mar, por ar e por tudo. E você é o procurado para receber isso e ir para o lado deles. E assim eles ficam fermentando todas as pessoas. Aproveite o fermento dos bons, que lançam boas ideias, boas mensagens, alegria no seu coração, lucidez, inteligência, bom senso. Não se assuste. É bom até que haja essa convulsão para você aprender a ter a paz de espírito e saber analisar com tranquilidade. Às vezes eles dão uns argumentos que parecem a verdade mais absoluta. Aí vem o outro e vai dizer exatamente o contrário. E aí como é que ficamos? Então, bom senso, muita calma. Você é o dono de si mesmo, é você que decide pela sua vida.
Não adianta os outros querendo empurrar você. Senão vai acontecer que nem aquela história do sujeito que entrou correndo num bar, tinha um homem sentado e disse: Manuel, vai correndo para sua casa, porque a sua casa pegou fogo, a sua mulher morreu, os animais estão queimados. O homem ficou desesperado, saiu correndo pela estrada fora para a sua casa, até que no momento teve um surto de lucidez, parou e disse: mas espera aí, eu não me chamo Manuel, eu não tenho casa, eu não sou casado, não tenho animais, como é que... Então, nunca tome decisões aceleradas, que são justamente feitas de uma maneira muito psicológica para pegar você no grito. E aprenda com Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus e dos herodianos. Pense nisso, dê um beijo no coração de Jesus, que está nos ensinando tantas verdades importantes e bonitas para a gente se sentir bem nesse planeta. E vamos em frente, com um beijo no seu coração e uma bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.